A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical, dando prosseguimento às nossas aulas. Nós estamos estudando aqui o livro de Efésios. Então falamos do capítulo 1º, capítulo 2º, vamos entrar agora no capítulo 3º. Como eu falei anteriormente, nós não vamos nos estender muito aqui no capítulo 3º como um todo. Vamos pegar aqui do versículo 1º ao versículo 13, e a partir do versículo 14 a gente prossegue na semana seguinte, amém? Então que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Douglas, da Igreja Ágape de Cristo, e estamos aqui para passar um ensinamento aí sobre o livro de Efésios. Só recordando aqui, lembrando que Efésios, a segunda viagem missionária de Paulo, ele passa rapidamente em Efésios. Depois, na terceira, ele volta à cidade de Efésios e fica ali por Éfesos, E fica ali por em torno de 3 anos, ok? Ele fica em torno de 3 anos pregando, evangelizando ali, fazendo que a igreja realmente tome um corpo, Cresça a igreja de Cristo. E após essa temporada dele, nesse momento da carta, ele se encontra preso em Roma, e ele escreve essa carta aos irmãos de Efésios, Então ele escreve uma carta muito abençoada, a qual nós vamos falar aqui um pouco a respeito dela. Lembrando que Efésios é citado também no livro de Apocalipse, João, quando escreve Apocalipse, ele escreve a carta às 7 igrejas e fala da carta aos Efésios ali, a carta de Éfesos, Então uma das chamadas de atenção do povo de Éfesos é isso, que ele fala que Efésios é um povo que guarda a doutrina, que segue os mandamentos ali dos apóstolos, porém, Deus tem uma coisa contra eles, que eles abandonaram o primeiro amor. Então, o apóstolo João fala isso: volte ao primeiro amor, para que seja bênção assim em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também. Então, quando ele fala sobre isso, ele estimula a igreja a voltar ao primeiro amor, e nós pregamos muitas vezes aí, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 ali, as cartas às 7 igrejas ali, e uma das que a gente sempre fala é esse retorno ao primeiro amor no livro de Efésios. Amém? Nós estamos aqui hoje para falar do capítulo 13. Então vamos dar continuidade aqui ao ensino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 3. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o ministério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Ou seja, Paulo, ele novamente ele fala que é prisioneiro de Cristo. Então, lógico, ele está no momento da prisão, então é aquele negócio, ele está preso ali, prisão domiciliar, Ele chama atenção para isso. Olha, embora eu seja preso aqui domiciliarmente, eu não me sinto preso pelos homens, eu sou prisioneiro de Cristo, isso sim. Cristo é que me conduz, é que me direciona, é que me deixa onde tiver que deixar, para que eu possa fazer as coisas. Então, assim, eu estou aqui, é por amor a Ele, por amor a vós, por amor a Cristo. Entendeu? Então, eu não me sinto preso porque o homem me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo, isso sim. Então, ele já começa a descaracterizar, a desvalorizar aquilo que o homem faz. E isso é interessante, dá honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. É bom a gente pensar sempre nisso, Por baixa dificuldade que a gente esteja passando, é Cristo que está à frente. É Cristo que está no comando, é Ele que vai nos guiar, que vai nos direcionar, é Ele que vai dar a sustentação para a nossa vida, independente da circunstância, da situação a qual nós passamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua falando da dispensação que foi dada a ele, Ou seja, da graça de Deus que foi concedida a ele em vosso favor. Ou seja, ele fala em favor daqueles que ele está escrevendo, que são os Efésios, o povo de Éfesos ali. Então ele começa a falar de uma revelação, de como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber que meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer
às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, o apóstolo ele fala o seguinte, olha só que interessante aqui. Ele fala o seguinte, que o mistério, que tinha um mistério a ser revelado, né? Só que esse mistério já foi revelado. Esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas de Deus, pelo Espírito Santo. Então a gente tem que ter, para a gente, muitas vezes, muitas pessoas, tudo é mistério. Não, se a gente pegar aqui a Bíblia e ler, né, o mistério ele foi revelado, né, e o apóstolo fala isso, o mistério foi revelado pelos apóstolos e profetas. E aí ele explica qual é o mistério que foi revelado no versículo 6, amém? Então vamos ler o versículo 6 aqui para que você possa entender o mistério que foi revelado a ele a respeito das coisas futuras. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, esse mistério não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, não foi revelado ao povo de Israel, não foi revelado à nação de Israel, mas foi revelado a essa geração que ele está, né? Ou seja, a nossa geração já sabe do mistério que foi revelado. Ele vai falar desse mistério que foi revelado em nome do Senhor Jesus Cristo no versículo 6. Vamos ler assim, vamos ler aqui. Significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Sabe o que ele diz aqui? Que esse mistério, ele foi revelado, ele foi colocado, qual mistério? Que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros em Israel. Ou seja, no Antigo Testamento você tinha aquela ideia de que a nação de Israel era a nação escolhida, era a nação santa, era a nação eleita. Não estamos tirando esse mérito de Israel. Só que o que acontece aqui no Novo Testamento, quando Paulo coloca aqui aos Efésios, que essa mesma herança, o que eles vão herdar, a nação de Israel, os judeus, também aqueles que são gentis também herdam, também vão herdar, também é direito deles herdar tudo aquilo que foi deixado para os judeus. Entendeu? Então, ou seja, aquela ideia de separação, de segregação, de distanciamento que o judeu tinha, não, eu sou judeu, eu não me misturo com eles. Não, acabou. Aqui no versículo 6 ele fala assim, isso se encerra. Não existe mais essa diferenciação, né, essa separação dos judeus. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos fazemos parte de um mesmo corpo. Estamos todos juntos. Ou seja, ele começa a estabelecer aqui o que muitas vezes a gente prega e ouve também pregando, né, a Israel celestial. Ou seja, é um povo só, é uma nação só. É uma mesma pessoa, é o mesmo corpo fazendo parte desse entendimento. Ou seja, a nação de Israel, junto com os que eles chamavam de gentios, fazem parte agora de um mesmo corpo de Cristo. Ou seja, temos direito à mesma herança e somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Então fazemos parte aí dessa promessa em Cristo Jesus para a honra e glória do seu santo e glorioso nome. Amém? Olha que bênção, graças a Deus, que coisa que se quebrou, né? Porque se tinha muito essa ideia do judaizante, né? Da separação, ou seja, aqueles cristãos que eram judeus e defendiam os judeus como primazia, como mais importante, como sendo um essencial para a fé. E na verdade não, ele mostra que exatamente isso aqui, todos nós somos herdeiros, né? Eu, você, que não somos judeus de nascença, somos herdeiros em Cristo Jesus e herdamos as mesmas sortes de bênçãos aí do povo de Israel. Amém? Graças a Deus. Ele continua aqui. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aqui ele fala muito interessante, eu gosto dessa passagem, que ele diz o seguinte, eu fui nomeado ministro do evangelho, ou seja, eu vou pregar para os gentios. Eu prego para eles, eu falo do amor de Deus para eles. E aqui eu chamo a atenção, né? E conforme a atuação do seu poder, ou seja, Deus ele deu uma graça para Paulo para pregar para os gentios realmente. Então, inclusive, a manifestação do poder de Deus é em virtude disso, é em virtude da obra que Paulo está fazendo. Ou seja, tu está fazendo uma obra, tu está fazendo algo,
Deus vai derramar uma graça sobre você para que essa obra seja executada. Eu vejo muitas vezes pessoas pedindo dons e talentos a Deus, mas que realmente não executam uma obra. Então, para que a obra de Deus seja manifesta, para que as coisas de Deus aconteçam, é preciso desse dom. E esse dom é dado com esse propósito. Então, meu querido irmão, pastor, eu queria receber um dom de Deus. Então, você faça alguma coisa na obra, execute algo para que isso tenha um sentido. Os dons de Deus, os talentos, precisam ter um sentido. Você precisa dar sentido a isso. E para isso você tem que executar a obra de Deus, amém? Aqui ele diz o seguinte: eu, embora seja o menor dos menores de todos os santos, né? Ou seja, Paulo coloca assim numa situação de que ele está ali pela graça de Deus. É por Deus que ele está ali, ele reconhece, ele olha para si e fala assim: eu reconheço que se não fosse Deus, não aconteceria nada do que aconteceu nesse tempo que eu estou pregando o Evangelho. Não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu penso. É porque Deus me colocou aqui e Deus derramou uma graça. Ele confessa isso, eu sou o menor dos menores, dos santos. Né? E foi concedida a ele proclamar as riquezas, ou seja, ele fala assim: poxa, eu sou pequeno e proclamo coisas ricas, né, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Olha só que maravilha. E revelar de todos, no versículo 9, de todos a qual a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, a intenção dessa graça que era agora mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, agora tudo aquilo que era plano de Deus, tudo aquilo que foi revelado a todos. Ou seja, o mistério que era juntar a igreja como um todo, a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo são todos os povos, línguas, nações que confessarem a Cristo. Toda essa gente misturada, sendo herdeiros, sendo coparticipantes de Cristo, todo esse povo reunido, esse mistério agora ele está sendo revelado. Paulo fala isso: agora eu revelo isso que foi mantido oculto em Deus, e não foi, ninguém soube, nem principados, nem potestades, ou seja, nem anjos, nem demônios, nem nada, que foi celestial, nada dos céus ali, que está com Deus ali, ou que está contra Deus, se opondo a Deus, sabia dessa questão. Ou seja, tudo isso foi revelado agora. Ou seja, a autoridade nas regiões celestiais. É a multiforme sabedoria de Deus. É assim que Deus faz. Coloca na igreja essa autoridade para que a gente possa estar proclamando o Evangelho. E era uma coisa que era surpresa. Essa surpresa se manifesta aqui no Evangelho onde Paulo tem pregado, onde Paulo pregou e escreve essa carta maravilhosa para a gente. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Isso aqui a gente sempre fala, a gente sempre bate isso aqui. A obra de Deus, a salvação em Jesus Cristo, ela está exposta para todos aqueles que creem nele, que pela fé vivem conforme os mandamentos de Cristo. Amém? Então isso aqui é muito importante a gente ter esse conhecimento, muito importante a gente estar sempre falando sobre isso, por intermédio de que temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na pessoa de Cristo, tá certo? Então pela fé na pessoa de Cristo nós temos livre acesso a Deus, onde você pode conversar com Deus, pode falar com Deus, pode dialogar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, com esse livre acesso aqui, onde Deus nos deu por meio da pessoa de Cristo, que pela fé temos nele e cremos que ele é nosso Senhor e Salvador. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, não desanima não. Paulo está preso, está passando dificuldade, ele está passando tribulação, e assim acontece muitas vezes pessoas
ao qual nós gostamos, nós confiamos, nós achamos que são homens de Deus, mulheres de Deus, passam por dificuldades e as pessoas tentam se abalar, elas começam a se abalar em virtude disso. Não, mas se essa pessoa é santa, ela... Exatamente isso. Paulo recebeu uma sentença logo no início da sua fé, né, onde Jesus fala, pelo profeta, né, que Paulo ia passar dificuldades, né? Olha só, você vai padecer por amor do Evangelho. Ou seja, existe esse decreto aí na vida de Paulo, e Paulo passou muitas dificuldades no Evangelho e não se desanimou e nem desanimou pessoas. Ou seja, você está passando dificuldade, não é para você ficar desanimado e muito menos desanimar pessoas. Né? Tem pessoas que são assim, elas passam dificuldade e elas passam aquele desânimo para as outras. Ou seja, outras pessoas ficam desanimadas porque ela desanima e ela faz questão de proclamar o desânimo. Nós não estamos aqui para proclamar o desânimo, mas o ânimo. Então fique animado, fique firme, fique persistente aí na promessa de Deus. Permaneça firme nas promessas do Senhor, porque elas são eternas e elas vão permanecer nas nossas vidas. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, então encerramos hoje aqui a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. E vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa passar para um colega, para um amigo, essa aula, esse entendimento aqui, para que seja bênção para as vidas de todas as pessoas, amém? Vamos orar a Deus, seja firme, a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente sabe disso, mas Deus é maior, Deus é todo poderoso, né? Como a gente fala ali em Filipenses, né? Que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? Então, acima de todo nome está o nome de Jesus Cristo, amém? Então, esse nome tem poder. Não acima só do nome das pessoas, mas das enfermidades, das doenças, das tribulações, das dificuldades, tudo aquilo que tem nome, Deus está acima desse nome. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical de hoje. Senhor, que seja bênção para a vida de cada pessoa, que cada pessoa reflita sobre ela e seja abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer, te pedir, Senhor, saúde, pedir tranquilidade, pedir perseverança, Senhor, na nossa fé cristã, embora estejamos aí distantes um do outro, mas unidos pela fé e estabelecendo as nossas igrejas nas nossas casas, nos nossos lares, orando, jejuando, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor para todo sempre. Se conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor, e que possamos ter um domingo abençoado e uma semana abençoada. Aqueles que permanecerão em casa de fé em fé, de glória em glória, e aqueles que irão trabalhar crendo, Senhor, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor protege, que o Senhor é aquele, Senhor, que, aleluia, Senhor, nos coloca, Senhor, aleluia, protegido, Senhor, debaixo das tuas asas, nós cremos que estaremos seguros, estamos seguros em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todo trabalhador, você está seguro debaixo das asas do Senhor para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, Senhor, nos guarde, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um domingo especial e uma semana especial para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.